Oi, gente, tudo bem por aí? Muito prazer para você que ainda não me conhece, caiu aqui de paraquedas nesse canal. Eu sou Fabiana Nascimento e hoje eu moro na Itália, moro aqui há quase 3 anos. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou rodar a vinheta e já conto mais, tá bom? Não sai daí! Agora sim, definitivo. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer você que chegou agora. Seja muito bem-vindo, eu espero que você curta bastante o canal. Para você que já está comigo de outros vídeos ou desde o começo, minha gratidão eterna. E se você está aí do outro lado e quer muito contar a sua história, então chegou a sua vez. Esse canal aqui vai dar voz à sua história, sim senhor. Vou deixar no Instagram passando aqui. Se você quiser participar do programa, com muito prazer eu vou narrar a sua história sim. Me chama lá no direct do Instagram e aí a gente vai conversar bastante. Quem sabe a sua história não é a próxima a estar aqui. Já pensou? A história de hoje ela é muito importante, especialmente pelo momento que a gente vem enfrentando desta pandemia do Covid-19, né? É uma história que vale a pena a gente repassar, vale a pena porque a gente vai criar esperança, vale a pena porque a gente vai ver no outro brasileiro que está do outro lado do mundo, reflexos positivos dela. Então eu espero muito que vocês gostem dessa história de hoje. Mas já faz o seguinte, senta, pega a pipoca, que lá vem história boa. A enfermeira brasileira Áurea de Souza, de 38 anos, chegou à Inglaterra em 2006, sem falar uma palavra em inglês. 14 anos depois, ela é gerente geral de um asilo no sudeste de Londres. Administra uma equipe de dezenas de profissionais e supervisiona o atendimento de 52 idosos. Agora, a brasileira e seus colegas estão entre as primeiras pessoas elegíveis a serem aprovada a vacina contra o coronavírus, que começou a ser aplicada no Reino Unido. Isso foi em dia 8 de dezembro de 2020. Na entrevista, a brasileira diz: "No começo eu fiquei um pouco apreensiva porque eu pensei, como é que achar uma solução tão rápida para um vírus tão novo? A gente fica com um pouco de medo, mas eu acredito que essa é a única forma de continuarmos vivos." Há poucos meses, depois de duras críticas sobre a alta incidência de mortes e a maneira como lidou com casas de repouso, o governo do Reino Unido aumentou o envio de verbas, máscaras, luvas e medicamentos e adotou uma política de testagem semanal para todos os funcionários. É obrigatório, é uma maneira de controlar o risco de infecção e os idosos são testados a cada 28 dias, conta a brasileira. Ela explica que a decisão de se mudar para o local de trabalho visava minimizar a chance de transmissão da doença para os idosos. A pressão que os asilos estão vivendo no momento é muito grande. Muitas vezes as famílias não entendem. Se houver um surto aqui dentro, a responsabilidade é toda minha. Meses depois, o medo de contaminar os residentes ainda persegue a brasileira. É uma responsabilidade muito grande. Às vezes vou para casa e não consigo dormir. A gente fica sempre pensando no Covid-19. Todo dia, a gente vem trabalhar com medo, porque não sabe o que vai acontecer. Mas a gente põe a fé e a mão no coração e vem trabalhar. A enfermeira natural do Espírito Santo tinha viagem marcada para o Brasil para comemorar o casamento do irmão e teve que ser cancelada. Eu tenho muito receio. Não saio. Não viajei para o Brasil e para lugar nenhum. E não sei quando vou poder ir, porque a gente tem medo de trazer infecção para dentro do asilo, mesmo sendo testado toda semana. Isso não quer dizer que não podemos pegar o vírus. Exatamente. Durante a entrevista, ela se lembra de rotinas banais que hoje se tornaram memórias distantes. A vida que eu tinha antigamente, sair, dançar, me encontrar com outras pessoas, não existe mais. É asilo, casa, shopping quando eu preciso comprar o essencial. A vacina recém-aprovada no Reino Unido é mais rápida de todos os tempos, a ir do conceito para a realidade.
ela levou apenas 10 meses para seguir os mesmos passos de desenvolvimento que normalmente duram uma década. Com a vacinação prestes a começar no país, as pessoas ainda precisarão permanecer vigilantes e seguir as regras para impedir a propagação do coronavírus, dizem os especialistas. Mas aí é que tá, né, gente? Parece que as pessoas ou não têm memória ou não se importam com suas vidas, tão pouco com a vida dos outros. Eu não entendo como é que as pessoas ainda, com tudo tão assim recente, elas abrem mão de máscaras, elas ainda acham que pode circular livremente, elas ainda reclamam de medidas de contenção, de restrição. Meu povo, a gente está passando por uma pandemia, a gente está passando por uma situação desesperadora. Olha o tanto de mortes que nós vimos passando na nossa frente, em todos os jornais, em todas as mídias. Isso não é o suficiente para que nós sejamos responsáveis em administrar essa situação que é nova. Não é fácil para ninguém, usar máscara não é bom, ficar trancado em casa não é bom, o comércio está limitado não é bom para a economia, não é bom para a nossa liberdade, mas é um momento que a gente vai ter que administrar tudo isso. Essa brasileira que trabalha no asilo está relatando o cuidado dela para os idosos que vivem ali. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. A gente também tem que ser responsável pela vida do outro. Ela depende, nesse momento, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Nós não somos nada. Não basta o vírus demonstrar isso para nós, da nossa fragilidade perante ele. Falei com a minha mãe, por favor, mãe, fique em casa. Não fica na rua se misturando, você entende? Esse vírus é sério. E acho que no Brasil muitos não estão levando a sério. A máscara e o distanciamento, elas são armas fundamentais. Antes dessa vacina, depois dessa vacina, a gente não vai acabar com todo esse transtorno justo agora, depois de todo mundo ser vacinado. Isso vai levar muito mais tempo. Eu acredito que o uso da máscara, ela vai ter que ser contínua, até totalmente esse vírus estar longe de nós, o que eu acho que vai levar ainda muitos anos. Não é brincadeira, gente. A gente, quando fala sobre isso, as pessoas... Aqui na Itália, a gente ouve muitas pessoas falando que a máscara é bobagem. Se tiver que pegar, vai pegar. Já resistiu à Segunda Guerra Mundial, não vai resistir a um vírus? Para vocês verem que não é só no Brasil toda essa dificuldade de seguir regras, né? Você precisa colocar uma multa muito alta para a pessoa se sentir na obrigação de cumprir regras. Veja bem o quanto nós não somos evoluídos. E isso não é só no Brasil, isso é em todo lugar. Tem as pessoas que se adequam, se ajustam, mas tem aquelas que são muito resistentes. O Brasil já está avançando em prol da vacinação. E você? Você que está assistindo esse vídeo, assistindo jornais, lendo reportagem, tendo consciência do número de mortes, de contágio, tem feito a sua parte? Se a resposta for sim, não espere os parabéns, porque isso é sua obrigação. Desde que chegou à Inglaterra, há 14 anos atrás, a brasileira trabalhou em 7 lares de idosos. Hoje eu sou responsável geral pelo asilo. Sou responsável pelos funcionários, pelo bem-estar e segurança dos residentes. Meu trabalho é ser transparente também. Se houver um erro de medicação, meu trabalho é reportar e corrigir. É proteger os meus velhinhos de abusos, meu trabalho é manter a segurança, manter a equipe treinada, é entregar o meu melhor, diz a brasileira reportagem. Em 2006, sem falar inglês, ela recebeu uma série de nãos em centro de empregos. Foi muito difícil para mim. Eu chorava muito. A virada aconteceu depois que ela se inscreveu para um trabalho pela internet, usando uma ferramenta online de tradução. Na entrevista, a única coisa que eu conseguia falar era que trabalhei em farmácia no Brasil por 6 anos e em hospital também. A chefe do asilo resolveu apostar na brasileira e ofereceu um trabalho integral como enfermeira. No começo eu não sabia falar nada. Eu pensava, meu Deus,
o que eu vou fazer. Aí decidi usar minha experiência. Um dia uma velhinha me pediu um pedaço de torrada, em inglês. Eu não sabia o que era. Sabe o que eu fiz? Comecei a cantar aquela música, You Are My Sunshine. Ela me viu cantar, viu que eu estava com um problema de comunicação e veio me ajudar e me mostrou o que era o que ela desejava, que era torrada. Eu pensei, é com esses velhinhos que eu preciso ficar para aprender. 6 meses depois, Áurea seria escolhida a melhor cuidadora do ano no asilo em que trabalhava. E hoje, mesmo em um cargo de chefia, a brasileira continua próxima dos residentes. Quando eu me mudei para o asilo, comecei a fazer festas, porque sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Os meus velhinhos estavam muito tristes, então comecei a fazer carnaval, um monte de coisas para alegrar. E o que a mantém otimista? A fé. Eu poderia ter largado tudo e voltado para o Brasil, mas eu amo o meu trabalho. Cheguei aqui muito nova. Comecei na Inglaterra cuidando de velhinhos. Para mim, é uma história. Eu amo muito o que faço e não é por dinheiro. A vacina que começou a ser distribuída para profissionais como a brasileira é administrada em 2 injeções com 21 dias de intervalo, sendo a segunda dose como reforço. Segundo o cronograma de vacinação no Reino Unido, a imunização em massa de pessoas com mais de 50 anos, bem como de pessoas mais jovens com comorbidade, deve acontecer à medida que mais estoques se tornem disponíveis no primeiro semestre de 2021. Agora, em julho, a gente já está em fevereiro. Bom, pessoal, então a história de hoje é essa, esse exemplo de vida, de trabalho, de ser humano, esse exemplo de fé, esse exemplo de tantas coisas positivas. Olha só uma história tão positiva, tão legal da gente ouvir, interpretar e colocar em prática aquilo que for possível. Por favor, gente, usem máscaras quando forem às ruas. Vão às ruas em caso de necessidade. Por favor, a gente vai ter que viver assim por um período, né? Expor as nossas vidas e expor a vida de outras pessoas, isso é crime. Não é? Pensa direitinho. Não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilha. É muito importante para mim saber o que você achou dessa história especialmente de hoje. O meu beijo, até o próximo vídeo. Tchau!